A chamada Nova República marca o período da história brasileira iniciado com o fim do regime militar e a retomada da ordem democrática civil em 1985, após mais de 2 décadas de autoritarismo. Esse processo não ocorreu de forma abrupta, mas como resultado de mobilizações sociais intensas ao longo dos anos finais da ditadura, especialmente o movimento Diretas Já, que expressou o desejo popular pela eleição direta para presidente da República. Embora a eleição direta não tenha sido conquistada naquele momento, a vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral representou um marco simbólico da transição democrática. Sua morte antes da posse levou à presidência José Sarney, que assumiu a responsabilidade de conduzir o país em um momento delicado de reorganização institucional e crise econômica. Durante o governo Sarney, o país enfrentou inflação elevada, instabilidade econômica e desafios administrativos herdados do período anterior. Ainda assim, o momento mais importante desse período foi a elaboração e promulgação da Constituição de 1988, considerada um marco fundamental da democracia brasileira contemporânea. Conhecida como Constituição Cidadã, ela ampliou direitos sociais, fortaleceu garantias individuais, consolidou a separação dos poderes e estabeleceu novos instrumentos de participação política, redefinindo as bases do Estado democrático no Brasil. A primeira eleição presidencial direta após a ditadura ocorreu em 1989, resultando na vitória de Fernando Collor de Mello. Seu governo ficou marcado por medidas econômicas radicais de combate à inflação, como o confisco de poupanças, além de denúncias de corrupção que levaram ao processo de impeachment de Fernando Collor em 1992. Foi o primeiro impeachment presidencial da história republicana brasileira, demonstrando a força das instituições democráticas recém-restabelecidas. Assumiu então o vice-presidente Itamar Franco, cujo governo foi responsável por estabilizar politicamente o país e apoiar a implementação do Plano Real, iniciativa decisiva para o controle da inflação crônica que afetava a economia brasileira há décadas. O sucesso do Plano Real fortaleceu politicamente Fernando Henrique Cardoso, eleito presidente em 1994 e reeleito em 1998. Seus governos foram marcados por reformas estruturais, abertura econômica, privatizações e consolidação da estabilidade monetária, além da ampliação de programas sociais e investimentos em educação. Ao mesmo tempo, esse período também gerou debates intensos sobre desigualdade social, papel do Estado e efeitos das políticas neoliberais no desenvolvimento nacional. Em 2002, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva representou uma mudança simbólica significativa na política brasileira, com a chegada ao poder de um líder oriundo das camadas populares e do movimento sindical. Seus governos foram caracterizados pela ampliação de políticas sociais, crescimento econômico impulsionado pelo mercado internacional e programas de combate à pobreza, como o Bolsa Família, que contribuíram para a redução das desigualdades sociais e a ampliação do consumo interno. Ao mesmo tempo, seu governo enfrentou crises políticas importantes, como o escândalo do Mensalão. A sucessão presidencial em 2010 levou à eleição de Dilma Rousseff, primeira mulher a ocupar a presidência do país. Seu governo enfrentou dificuldades econômicas crescentes, polarização política intensa e grandes mobilizações sociais, como as Jornadas de Junho. A crise política aprofundou-se com a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, episódio que marcou profundamente o cenário político nacional e intensificou divisões na sociedade brasileira. Após o afastamento de Dilma, assumiu a presidência Michel Temer, cujo governo promoveu reformas econômicas voltadas ao controle fiscal e à reorganização das contas públicas, em meio a um ambiente político conturbado e baixa popularidade. Em 2018, foi eleito Jair Bolsonaro, cuja gestão ficou marcada por forte polarização política, tensões institucionais
e desafios significativos, especialmente durante a pandemia de Covid-19, que impactou profundamente a sociedade brasileira. Em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva retornou à presidência após uma eleição altamente disputada, refletindo a permanência de intensas divisões políticas no país. A Nública, portanto, caracteriza-se pela consolidação das instituições democráticas, pela ampliação dos direitos sociais e pela alternância de projetos políticos distintos no poder, mas também por crises recorrentes, desigualdades persistentes e desafios estruturais relacionados ao desenvolvimento econômico, à eufidabilidade institucional e à construção de uma cidadania plena em uma sociedade marcada por profundas transformações sociais e políticas desde o final do século XX até o presente.